Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Bom dia e bom domingo a todos nós. Este é o evangelho do dia de hoje, dentro da liturgia católica. Os discípulos foram encontrar-se com Jesus, encontrar-se com essa autoridade e prostraram-se diante deles, porque reconheceram essa autoridade de Jesus no céu e na terra. E ao se deparar com Jesus, eles se debruçaram, eles se prostraram, porque estavam na presença de uma autoridade, não só da terra, mas também do céu. Toda a autoridade tinha sido dada a ele, e ele próprio confessou isto. Meus irmãos, será que quando você vai se encontrar com Jesus, quando você vai a uma igreja, você reconhece essa autoridade ali no altar, a presença desse Jesus, a ponto de você e eu me prostrar diante dele? Será que nós reconhecemos? Porque o Evangelho narrou no dia de hoje que mesmo esses discípulos se prostrando diante de Jesus, havia ali alguns que duvidavam. Mas e hoje? São alguns que duvidam? Ou é a grande maioria? Meus irmãos, eu fico assustado. Algum tempo atrás, nas nossas igrejas católicas, quando se trazia o pão consagrado, a Eucaristia, para o altar no ostensório, as pessoas se prostravam. Havia um silêncio dentro da igreja, por causa da presença real desse Jesus no pão consagrado ali. Hoje em dia, meus irmãos, parece que as coisas se banalizaram. Parece que as pessoas estão customizadas com as coisas e não reconhecem essa autoridade de Jesus, essa presença de Jesus. E a maioria continua nem aí, não se debruça, não se prostra, não reconhece essa autoridade, continua alheio a isso, não se respeita, né? Continua olhando para os lados, continua em pé, nem sequer se ajoelha diante desse Jesus. Você imaginou isso? Você se encontra com uma autoridade do céu e da terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus e ele mesmo confessa isso, porque ele é Deus. E aí você se encontra com ele e não reconhece essa autoridade. Isso deve nos assustar, isso deve nos preocupar, inclusive dentro do mundo religioso, como citei, dentro das nossas igrejas, dentro daquilo que é sagrado, está se perdendo esse reconhecimento. Se pega os utensílios sagrados ali no altar como se estivesse fazendo qualquer outra coisa. Como se estivesse pegando um copo de cerveja, como se estivesse pegando uma jarra com suco. Infelizmente, meus irmãos, não se está se reconhecendo a presença real desse Jesus no altar, nas nossas igrejas. As pessoas não estão se prostrando diante dessa autoridade. Há muitas situações em que as pessoas vão na igreja e falam ali de tantas coisas. Falam em nome de Deus de tantas coisas que não vêm de Deus, que não pertencem a Deus. Por quê? Porque não estão sobre a autoridade de Jesus.
porque não estão pautadas no Evangelho, mas em outros interesses. É preciso que nós nos reconhecemos ou nos reconheçamos pecadores diante da autoridade desse Deus, que é do céu e da terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então não há reservas. Tudo está sobre o domínio de Jesus, no céu e na terra. E aí você vai tratar Jesus como qualquer um? Não vai se prostrar diante dele? Não vai respeitá-lo? Não vai silenciar diante de uma autoridade como essa? Ou as pessoas não têm noção do que estão fazendo? Não reconhecem essa autoridade? O que é que está acontecendo? É só uma percepção minha? Não, claro que não. Estão banalizando o sagrado. Estão se usando das coisas sagradas para falar em seu próprio nome, para pregar suas próprias opiniões. Mas a maioria das pessoas hoje, infelizmente, não estão debaixo desta autoridade. Elas se sentem autoritárias. Elas se sentem autoridades e aí se tornam autoritárias. Porque elas querem impor sobre as pessoas, muitas vezes, aquilo que Jesus não disse, não ensinou. E aí talvez seja isso que se explica tanto ateísmo nos dias de hoje. Tanta falta de respeito pelo sagrado, pela autoridade que é Jesus. Deixo aqui essa breve reflexão e convido você a se prostrar diante desse Deus, diante desse Jesus, que é autoridade e continua sendo. Perceba você ou não, duvide você ou não. Jesus é a autoridade no céu e na terra. Reflita e se prostre diante dele. Bom dia, bom domingo a todos nós. Aquele abraço.